Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Livro do Céu, de Luísa Picarreta, volume 25, número 1. Então eu vou passar a ler o volume 2, ou seja, o volume 1, o volume 11 e o volume 25. Por quê? Porque o livro de Luísa Picarreta tem 36 volumes e com etapas diferentes. No primeiro volume, Jesus vai ensinando a Luísa Picarreta o que é a vontade humana, o porquê que devemos desapegar da vontade humana, ensina as virtudes, para ela ficar bem enraizada nas virtudes. E depois, no volume 11, a partir do volume 11, Jesus começa a ensinar ela a viver, não é? Dá-lhe os ensinamentos sobre o que é viver na vontade divina. Então vai lhe instruindo como é que ela precisa fazer para viver, para poder aprender a vontade divina, aprender o que é a vontade divina. E para então depois começar a pôr em prática para poder viver nesta vontade. E isso assim com mais profundidade, Luísa já começa a viver a divina vontade a partir do volume 25. Por isso é que quando vocês verem o volume mais abaixo do 25, não se preocupem que são etapas diferentes, onde vai se fazer então a leitura do primeiro volume, depois o volume que vai o 1 vai do 1 ao 10º, e depois o volume 11 até o 24, e depois do 25 ao 36. Como são etapas diferentes para a gente ir compreendendo essas etapas. E o capítulo de hoje tem muitos títulos. Jesus fala de muitos temas aqui neste capítulo. O primeiro é a abertura da casa da divina vontade em Corato. Corato, o sítio onde a Luísa Picarreta viveu, em Itália, a sua cidade, não é? E a entrada da Luísa nesta casa. E depois temos ainda a semelhança do nascimento de Jesus em Belém, não é? Com essa entrada de Luísa nesta casa, Jesus faz assim um paralelo, não é? Uma semelhança entre o seu nascimento e essa entrada da Luísa, que aconteceram coisas assim semelhantes, não é? E depois temos a lâmpada eucarística e a lâmpada viva de quem faz a divina vontade. E aqui neste caso, a lâmpada eucarística é o próprio Jesus na Eucaristia, não é? Ou então aquela luzinha que fica ali assim junto da Eucaristia, junto do sacrário, não é? Que eu percebo aqui. E depois temos também a lâmpada viva, no caso que é a própria Luísa, já vivendo na divina vontade, ela acaba por ser uma lâmpada viva, não é? E depois o outro título vai falar a prisioneira perto do divino prisioneiro. Luísa prisioneira. Prisioneira por quê? Porque ela estava consignada a uma cama, não é? Jesus a colocou numa cama para poder fazer com que ela vivesse da melhor maneira este projeto de Deus, não é? Essa vida divina. E então, Jesus se refere a ele também o prisioneiro, por quê? Porque está prisioneiro no sacrário, não é? Jesus,
enquanto está no sacrário, né? Está ali como prisioneiro, se identifica como prisioneiro, não é? Por estar no sacrário, à espera então de quem vai visitá-lo, né? E depois temos agradecimento de Jesus por tal companhia. O agradecimento de Jesus, o agradecimento que Jesus faz a Luísa Picarreta por ela aceitar ir nesta casa, não é? Da Divina Vontade. E vamos saber como é que se dá essa casa neste capítulo. Quem foi a iniciativa de poder fazer com que existisse essa casa, não é? Para a Luísa poder entrar nela. E então Jesus agradece a Luísa porque Jesus, estando no tabernáculo, nesta casa, e a Luísa indo para esta casa, então são os dois prisioneiros que se encontram e estão juntos, e Jesus agradece por ela ter entrado nesta casa, porque nessa casa tinha o sacrário, e onde está o sacrário, está Jesus sacramentado, não é? E vamos começar a ler o que diz aqui. Meu Jesus, diz a Luísa, vida do meu pobre coração, você que sabe em que amargura me encontro, vem em minha ajuda, envolve em suas chamas a pequena recém-nascida do teu querer divino, do seu querer divino, a fim de que me dê força, a fim de que me dê a força para poder começar outro volume. Então, esse é o início, não é? Do volume 25. E a Luísa já havia escrito muito do volume 1 até o 24, não é? Já era muita escrita. Então ela aqui pedia força a Jesus, porque Jesus sabia, não é? Quem ela era, como ela estava. Então ela pedia forças para Jesus para conseguir escrever este volume seguinte, que no caso é o volume 25. Para poder começar outro volume, e o seu fiat divino eclipse a minha mísera vontade, a fim de que não tenha mais vida e a substitua a tua divina vontade, e ela mesma escreva com os caracteres da sua luz o que tu, meu amor, queres que escreva. E para não me equivocar, segure-me tu as palavras, sugere-me tu as palavras e sei que tu aceitas comprometer-te a ser-me palavra, pensamento, batimento e dirigir a minha mão com a tua. Posso fazer o sacrifício de voltar a escrever o que tu queres. Meu Jesus, estou aqui perto do tabernáculo de amor, daquela porta adorada que eu tenho a grande honra de olhar. Sinto as tuas fibras divinas, o teu coração pulsando. Em cada batimento faz sair chamas, raios de luz interminável. E naquelas chamas ouço os teus gemidos, os teus suspiros, as tuas súplicas incessantes e os teus repetidos soluços, porque queres fazer conhecer a tua vontade para dar a sua vida a todos. E eu me sinto consumindo junto contigo e repetindo o que você faz. Por isso, peço-te que enquanto olhas para mim de dentro do tabernáculo e eu olho para ti de dentro do meu leito, reforces a minha fraqueza para que eu possa fazer o sacrifício de continuar a escrever. Agora, antes de dizer o que me disse Jesus, devo fazer um pequeno parênteses que aqui em Corato, esta é a Luísa a falar, aqui em Corato foi fundada uma casa querida e iniciada pelo padre cônego Aníbal Maria de Francia.
de venerável memória, a qual os seus filhos fiéis à vontade do seu fundador, os seus filhos fiéis à vontade do seu fundador, seguiram e deram o nome de Casa da Divina Vontade, como o queria o venerável Padre, que queria que eu entrasse nessa casa, e os seus filhos e filhas, por sua bondade, o primeiro dia que a abriram, as reverendas madres vieram por mim e me conduziram a um quarto onde, abrindo a porta desse quarto, eu vejo o tabernáculo. Escuto a Santa Missa. Estou propriamente sob o olhar do meu sacramentado Jesus. Oh, como me sinto feliz! Porque de agora em diante, se Jesus quer que continue escrevendo, escreverei sempre, pondo um olho no tabernáculo e o outro no papel onde escrevo. Por isso, peço-te, meu amor, ajuda-me e dai-me a força para cumprir o sacrifício que tu queres. Agora, devendo-se abrir esta casa, vinham-se pessoas religiosas, meninas, um ir e vir de pessoas, todos em movimento. Eu me sentia toda impressionada. O meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse. Então a Lisa sentia Jesus movendo-se dentro dela, não é? Porque ela estava já a viver o processo da divina vontade. E então quem vive a divina vontade, Jesus, forma o seu céu dentro desse coração. Jesus forma o lugar para habitar nesse coração, não é? E então, não pensem que é mentira, é mesmo verdade. Porque para Jesus não há impossíveis, não é? Tudo é possível para Jesus. Então, se ele fala, a gente acredita porque é verdade. Então, Luísa sentia, não é? Jesus movendo-se dentro dela. Jesus tem várias maneiras de manifestar-se, não é? Quando se quer manifestar, tem várias maneiras de se manifestar. Então, e em Luísa, ele se manifestava, não é? De diversas maneiras. Jesus, se quer fazer que nós sintamos assim algo dentro de nós muito forte, ele faz com que a gente sinta, não é? Então, Jesus pode tudo. E então, Jesus, movendo-se no interior de Luísa, disse: Minha filha, este núcleo de pessoas que tu vês, tudo em movimento, pela abertura da casa da minha divina vontade, é símbolo daquele núcleo de pessoas quando quis nascer em Belém. E os pastores iam e vinham visitar-me, pequeno menino. Então aqui, como eu falei no título, não é? A coincidência ou a o título falava da, da semelhança do nascimento de Jesus e da entrada da Luísa para esta casa, não é? Da divina vontade. Foi assim uma vontade. Santo Aníbal foi aquele que ajudou muito a dar a conhecer a obra de Luísa Picarreta, não é? Se envolveu a dar a conhecer os primeiros volumes, a fazer conhecida essa obra. Então ele tinha assim esse desejo de que um dia havia de fundar uma casa com esse nome, não é? Casa da Divina Vontade. A casa, não é? Da vontade de Deus, para então as pessoas conhecerem que Deus na terra, não é? Teve uma vontade e quis manifestar essa sua vontade para que as pessoas conhecessem e vivessem, não é? Dessa vontade divina. Então Jesus começou tudo isso com Luísa, não é? A cabeça a quem Jesus colocou como secretária da Divina Vontade, a pequena filha da Divina Vontade, a quem Jesus começou com ela este projeto, não é? Que se estenda a cada um de nós que quer também viver essa vontade divina. E então foi desejo de Santo Aníbal fazer uma casa
E queria muito que a Luísa fosse nessa casa, não é? Com esse nome, da Divina Vontade. E então ele chegou a falecer sem ver esse projeto concluído. Mas como ele era padre e tinha uma, uma congregação, se não me engano, não é? E então ele deu essa ordem aos seus filhos e filhas espirituais, não é? Que pudessem levar a cabo essa obra e assim que terminassem, não é? Que levassem a Luísa para esta casa da Divina Vontade. E então o fundador, não é? O fundador da congregação, da comunidade, que no caso aqui, o Santo Aníbal Maria de França, já não assistiu, então, não é? Ao concluir desta obra, porque já não estava presente nesse mundo, Deus já o tinha levado. Mas então os seus filhos ficaram com este pedido e concluíram o pedido do seu fundador, não é? Do seu pai fundador, e então levaram a cabo aquilo que era o seu desejo e levaram a Luísa para esta casa. Então, neste dia, não é, em que se abre esta casa e a Luísa vai para lá, era muita gente, não é, a entrar e a sair para visitar, para conhecer, para se inteirar mais e saber, não é? E então Jesus fala que é uma semelhança daquilo que aconteceu quando ele nasceu em Belém, porque também tinha um ir e vir de pessoas, não é, quando houve o seu nascimento. Então ele fala assim, é uma semelhança, porque é algo novo. Essa divina vontade, e o viver de divina vontade, é algo novo que Jesus traz, não é? Então, tendo a abertura de uma casa, não é? Então, houve aquela necessidade das pessoas irem para conhecer o que é aquilo, não é? Como os pastores que foram, quando os anjos deram a conhecer, não é? Que tinha nascido Jesus, não é? E eles foram para ver onde tinha nascido Jesus, então eles gostavam de ver o menino, então iam e vinham, não é? Para estar muitas vezes com o menino. Então, esse entrar e sair de pessoas, é essa parecência que há com o que aconteceu com Luísa também. As pessoas queriam ir conhecer, não é? Aquele sítio. E então, continuando aqui, diz: isto apontava a todos a certeza, Jesus a falar para Luísa. Isto apontava a certeza do meu nascimento. Assim, este núcleo de gente, todo em movimento, indica o novo nascimento do reino da minha divina vontade. Veja como todo o céu faz eco ao meu nascimento, o qual os anjos, festejando, me anunciaram aos pastores, e pondo-os em movimento, os faziam ir e vir a mim, e eu reconheci neles as primícias do reino da redenção. Assim, reconheço nesse núcleo de pessoas, de meninas e religiosas, o início do reino da minha divina vontade. Então, Jesus quis estabelecer esse reino aqui na terra. Começou com a Luísa Picarreta, não é? Para a partir dela se estender a todos nós, não é? E então Jesus faz essa semelhança. No reino da redenção, era o meu nascimento, e as pessoas, no caso dos pastores, iam e viam, não é? Para ir ver Jesus e conhecer. E no início dessa obra que Jesus quis estabelecer na terra, que é o reino da divina vontade, então também Jesus fez questão que houvesse também, não é? Esse interesse de pessoas para ir conhecer o que é esse reino da divina, o que é a casa da divina vontade, o que é o reino da divina vontade, não é? Quem é Luísa, onde tudo começa com ele, onde Jesus, com ela dá início então ao reino, não é? Da divina vontade. Então Jesus vai explicando assim alguns detalhes de uma coisa e de outra, não é? Do seu nascimento com o reino da redenção, não é?
o reino da rendição que foi possível com seu nascimento. E aqui essa casa da divina vontade, a entrada de Luísa nessa casa que está a ser possível para o início do reino da divina vontade. Então Jesus continua dizendo para ela: oh, como exulta o meu coração e goza, e todo o céu faz festa. Assim como os anjos festejaram o meu nascimento, assim eles festejam o início do nascimento do meu Fiat em meio às criaturas. Mas veja como o meu nascimento foi mais descuidado, mais pobre. Não tive sequer um sacerdote perto de mim, mas apenas pobres pastores. Em vez disso, o início do meu querer, não é? Do reino do meu querer, o reino da minha vontade, não há apenas um núcleo de religiosas e meninas estrangeiras, um povo que vem para festejar a abertura, mas há um arcebispo e sacerdotes representantes da minha igreja. Isto é símbolo e anúncio a todos que o reino do meu querer divino será formado com mais magnificência, com pompas e esplendor maior que o próprio reino da redenção. E todos os reis e príncipes, bispos, sacerdotes e povos conhecerão o meu reino, o meu fiat, e o possuirão. Por isso, também tu festeja este dia, no qual os meus e os seus suspiros e sacrifícios, por fazer conhecer a minha divina vontade, venhem os primeiros alvores e esperam que logo surja o sol do meu fiat divino. Logo, tendo chegado a noite deste dia, consagrado à Rainha do Rosário, a Rainha das Vitórias e dos Triunfos, pensava que este era outro belo sinal, que assim como a soberana Senhora venceu o seu Criador e tecendo com as suas cadeias de amor, atraiu do céu à terra para o fazer formar o reino da redenção. Assim, a coroa doce e potente do seu rosário o fará de novo vitoriosa e triunfadora para a divindade, tanto de conquistar o reino do fiat divino, para fazê-lo vir em meio às criaturas. Então, a Nossa Senhora, não é? Para acontecer o reino da redenção, ela pedia muito, né? Que Jesus viesse, que Jesus viesse, que Jesus viesse. E Jesus veio justamente com ela. Então, a Luz aqui estava convicta que, como na noite da consagração da Rainha do Rosário, daqui a entender que foi a noite em que, que aconteceu essa mudança da Luísa para a casa da divina vontade. Então ela remete logo isso, não é, como sendo o prodígio de Nossa Senhora para conseguir então que isto acontecesse, não é? Porque Nossa Senhora é aquela que, quando ela faz um pedido, Jesus não nega nada para ela, não é? Então a Luísa estava convicta que foi Maria que também esteve envolvida para que as coisas assim acontecessem, né? Ela fala aqui que a soberana Senhora venceu o seu Criador. E isso fala um pouquinho mais aprofundado no livro da Virgem Maria, no Reino da Divina Vontade, não é? Ela explica muitas coisas na Lisa Picareta, por ela não ter negado nada, né? De não ter feito em nada e nunca a sua vontade, mas somente a vontade de Deus. Então, Deus, ela fala, Maria venceu o seu Criador, ou seja, Deus não conseguiu negar nada para Maria, não é? Por ela ter passado por uma grande prova, não é?
por nunca ter feito a sua vontade, somente a vontade de Deus. Então Deus não conseguia negar nada para Maria, não é? Então dispôs tudo aos pés dela, não é? Maria foi aquela que atingiu, não é? Tantas graças e atingiu um mar de graças, não é? Da parte de Deus. Então ela é dispenseira, né? De, das graças todas. Deus colocou tudo à sua disposição, não é? Então Maria é grande, no céu e na terra, não é? Pelo seu sim a Deus, por nunca ter feito a sua vontade, mas somente a vontade de Deus, não é? E Deus não nega nada a ela. Então, a Luísa estava convicta de que tudo isso era também mérito mesmo de Nossa Senhora, não é? A Rainha do Rosário, a Rainha das Vitórias, não é? Ela consegue todas as vitórias, é a Rainha dos Triunfos, não é? E então, ela considerou mesmo esse facto mérito também de Nossa Senhora. Por intermédio dela, isso foi se dar justamente, não é? Nesse dia, ou nesta noite, não é? Na noite do dia em que se comemorava, ou que era dia de consagração, não é? Que era o dia consagrado à Rainha do Rosário. Então, continuando aqui, ela diz: eu não pensava de facto de que aquela mesma noite deveria ir à casa da divina vontade junto ao meu prisioneiro Jesus. Só lhe rogava que não me fizesse saber quando aconteceria, para não profanar com a minha vontade humana este ato. Que nada pusesse de meu, mas em tudo o divino querer. Quando aconteceu isto, né? Essa transição de levar a Luísa para casa, não é? Ela conta aqui assim: eram 8 horas da noite e, fora do habitual, veio o confessor. O confessor visitava muitas vezes a Luísa Picareta para dar a comunhão para ela, não é? Então, como Deus não disse quando é que esse dia haveria de chegar, o dia em que ela tivesse que sair, não é? Da sua casa para ir para a casa da divina vontade. Como ela não sabia, Jesus não falou para ela, não é? O dia nem a hora, então ela relata aqui. Eram 8 horas da noite e fora do habitual, veio o confessor, a quem as reverendas madres superioras haviam rogado se impusesse sobre mim, por obediência, para que eu cedesse a consentir com elas, consentir em sair daí para ir para a casa da divina vontade. Resisti tanto quanto pude, porque pensava que o Senhor quisesse que fosse no mês de abril, estação mais quente. Então eu pensaria, mas o confessor insistiu tanto que eu cedi. Por volta das 9h30 da noite, fui levada a esta casa, perto do meu prisioneiro Jesus. Esta é a pequena história do porquê me encontro nesta casa da divina vontade. Agora, retomo a minha narração. Então, a Luísa abriu um parênteses para dar essa explicação, não é? Do porquê entrar nesta casa e como foi, né? E, dando sequência, ela diz assim: na noite, fiquei sozinha com meu sacramentado Jesus, já nesta casa da divina vontade. Os meus olhos estavam fixos na porta do tabernáculo. A lâmpada, com seu tremor contínuo, me parecia que, ora se quisesse apagar, mas depois se reavivava, e eu sentia um sobressalto no meu coração, temendo que Jesus pudesse ficar às escuras. E o meu sempre amável Jesus, movendo-se dentro de mim, abraçou-me e disse-me: minha filha, não temas, que a lâmpada não se apaga. E se apagar, tenho-te a ti, a lâmpada viva, lâmpada que com o teu tremor, mais que tremor de lâmpada,
eucarística, mais que tremor da lâmpada eucarística, me diz: te amo, te amo, te amo. Ai, que lindo. Então, aqui Jesus falou: "Oh, minha filha, não se preocupe." Né? Ela estava tão preocupada que a lâmpada de onde Jesus estivesse, não é? Poderia se apagar porque estava a piscar. Então, ela ficou com medo que Jesus pudesse ficar às escuras, não é? Então, a gente sabe que diante de qualquer tabernáculo tem sempre uma lâmpadazinha, né? Uma luzinha de presença. Então, essa luz de presença desse tabernáculo na casa onde estava, na casa da divina vontade, né? Onde Jesus estava no tabernáculo. Então, essa luzinha parecia se apagar, diz aqui a Luísa, né? E ela com medo que a lâmpada se apagasse, que Jesus não ficasse às escuras. Então, teve assim um sobressalto no seu coração. Então, Jesus disse para ela: não se preocupe, não é? Que a lâmpada não vai se apagar. E se apagar, eu tenho-te a ti, que és uma lâmpada viva. Então, na divina vontade, quem vive a divina vontade, Jesus faz maravilhas no coração, né? Na alma dessa pessoa. A alma de uma pessoa que vive de vontade divina é praticamente um céu na terra, de tão belo que fica, né? Porque em outras passagens, Jesus fala que quando criou o ser humano, né? Quando criou a alma da pessoa, não é assim que a pessoa é concebida? Jesus coloca a alma, né? Na pessoa. Essa alma, ela é criada assim com um manto de luz e de beleza, não é? Mas com o andar do tempo, ela nasce, cresce, vai ganhando alguns hábitos, né? Bons, outros maus, e vai cometendo pecados e erros, né? E falhas daqui e dali. E então esse manto de luz com que ela nasceu, não é? Que veio na sua alma, impressa na sua alma, a luz e a beleza, vai se ofuscando, vai se apagando, né? E quando os pecados são tantos, praticamente aquela luz se apaga e não está lá aquela beleza que Deus colocou desde o início, né? Então, mas ao viver a divina vontade, nós também temos o auxílio, não é? Dos sacramentos que ajudam a ir iluminando essa nossa luzinha que Deus colocou, não é? Ali na nossa alma. Mas a divina vontade, então tem essa proeza de fazer com que esse local, essa luz, volta à luz que era de início, quando Deus criou essa alma, não é? Com um manto de beleza. E então se faz luz, não é? Dentro dessa alma que vive só o querer de Deus, só a vontade de Deus. Então esse interior é iluminado completamente, não é? É iluminado completamente e Jesus se sente muito bem e muito à vontade de estar ali. Ele sente que essa pessoa, não é? Está aqui, dentro dela tem uma luz inacessível, a luz que muitos não veem, né? Jesus que sabe ver. Então Jesus não se preocupou, não é, com a lâmpada externa que era do tabernáculo. Jesus falou: não se preocupe, ainda que ela apague, eu tenho a ti que ela é lâmpada viva. Então, Luísa só resplendia, não é? Já a luz, Luísa tinha essa luz, não é? Que a divina vontade coloca na alma, que vive, né? Da vontade divina. Então, Luísa era luz, não é? Luísa era luz. Então, era uma companhia agradável para Jesus, porque emanava também essa luz, não é? E o tremor da luz da Luísa era o quê? Era as tantas vezes que ela dizia para Jesus, não é? Te amo, te amo, te amo. Como se fosse assim o piscar. Algumas luzes em alguns tabernáculos, não é? Tem aquela luz de presença que vai piscando, não é? Pisca, pisca, pisca. Umas é uma luz contínua, outras é aquela luz que vai piscando, não é? Umas são lamparinas, que quando o pavio termina, o coiso apaga, não é? Porque se mantém aceso com um bom pavio e o azeite, né? E outras é mesmo luz artificial, não é? Uma luz contínua artificial. E outras são aquelas luzes, né? Que vai piscando, piscando, piscando. Então, o piscar da luz
da Luísa, esse piscar, era, na verdade, as vezes que ela dizia para Jesus: Te amo, te amo, te amo. Era como se fosse essa luz, né, de presença que vai piscando, piscando, piscando. Então, esse pisca-pisca da luz natural, normal, para Jesus era a luz, não é? Era o tanto que ela dizia te amo, não é? Eram esses piscares das luzes artificiais. E pronto, né? Jesus tinha ela como luz e tinha o piscar da luz que era as vezes que ela dizia te amo. Então Jesus estava muito, muito contente, não é? Com a Luísa. E Jesus dizia: Oh, como é belo o tremor do teu te amo. Me diz amor, e unindo-se com a minha vontade, de duas vontades formam-se, de duas vontades formamos uma só. Oh, como é bela a tua lâmpada, de Jesus para Luísa, e o tremor do teu te amo não se pode comparar com a lâmpada que arde diante do meu tabernáculo de amor. Muito mais que, estando em você, a minha divina vontade forma o tremor do seu te amo no centro do sol do meu fiat. E eu vejo e sinto que não há, sinto que não uma lâmpada, não é? Mas um sol está dentro, está diante de mim. Então Jesus via que a luz, que não era uma lâmpada, mas um sol, não é? Então a luz do sol é muito maior, né, que a luz da lâmpada, a claridade, se for a comparar, não é? Então Jesus fala que não uma lâmpada, né? Não vejo uma lâmpada, mas eu vejo um sol, não é? É um sol que está diante de mim. Então, de tanta luz que a luz já irradiava, não é? A partir do seu interior. Então, Jesus estava feliz demais com ela, não é? Que era aquela certeza de que essa filha está realmente a viver a minha divina vontade. E ele fala, né? Ele promete que quem vive a divina vontade, não é? Alcança este sol, não é? Vai ser um sol, de tanto que ele vai iluminar essa alma, né? É um sol, é uma luz intensa que nenhum mal pode aceder, não é? Nenhum mal pode acessar. Ou pelo contrário, tem outras passagens que ele fala que o próprio inimigo, não é? O demônio, digamos assim, pessoas do mal, né? E que conseguem ver a presença de Jesus, por exemplo, os exorcistas falam, né, que os demônios e as pessoas do mal conseguem enxergar, não é? Quando uma coisa é sagrada, quando uma coisa não é sagrada. Quando uma pessoa é do bem, quando uma pessoa é do mal. Não é? Eles conseguem fazer essa distinção. Até da hóstia também conseguem, não é? Saber quando é que uma hóstia é consagrada, quando é que uma hóstia não é consagrada. Então, você consegue fazer essa diferenciação. E então, o que a Luísa tinha, né? Ela queria aquele sol que dissipa qualquer mal, né? Então é assim que fica uma filha da divina vontade, quando vive da vontade divina. Seja bem-vinda, minha prisioneira, de Jesus para Luísa. Veio fazer companhia ao seu prisioneiro. Os dois estamos na prisão, você na cama e eu no tabernáculo. É justo que estejamos juntos. Muito mais que uma é a finalidade que nos tem na prisão, a vontade divina, o amor e as almas. Então, Luísa dá boas-vindas, Jesus dá boas-vindas a Luísa por aceitar e entrar naquela casa da divina vontade onde Jesus estava lá, não é? Estava Jesus sacramentado, Jesus no sacrário. Então Jesus dá boas-vindas a ela e se alegra de estar ali, não é? Com ela. E fala que estamos os dois na prisão, não é? Jesus na prisão do tabernáculo e ela na prisão da cama, porque a Luísa, Jesus consignou ela a uma cama para conseguir então com que nada perturbasse esse plano, esse projeto, não é? Da divina vontade que ele ia começar com ela, né? Que ele queria que ela vivesse
e ela também a viveu por livre vontade, não é? Deu o seu sim também para viver essa vida. E para ela não ter perturbações, não ter contato com o mundo externo, não, nada perturbar ela, não é? Então, Jesus precisou que ela ficasse numa cama e ela ficou anos e anos na cama, não é? Muitos e muitos anos sem poder sair. Então, por isso que Jesus fala aqui para ela, não é? A prisioneira. Então, estão os dois na prisão, ela na cama e Jesus no tabernáculo. E o objetivo era o quê? Era formar a divina vontade, não é? O objetivo era o amor, não é? A salvação das almas. Jesus está a criar esse reino para que nós todos possamos viver, não é? Isso que a Luísa experimentou, para que nós possamos experimentar também, viver isso também, não é? Então Jesus começou essa obra com Luísa, mas essa obra se estende para todos quanto assim o desejarem, não é? E será esse o reino que vai reinar, não é? Não mais vamos ficar assim, só com o reino da redenção, não é? Que falando de outra maneira significa o Antigo Testamento, digamos assim, não é? O Antigo Testamento, depois Jesus trouxe o Novo Testamento. Então, com o reino da redenção, vivemos uma santidade. E com o reino da divina vontade, vamos viver outra santidade que é ainda maior, não é? Então, é aquele sol que a pessoa alcança ao viver essa santidade. Ao passo que a outra santidade, não é? Há luzes, mas são luzes de estrelas. E essa santidade é a luz do próprio sol, não é? Então, para fazer essa comparação, para as pessoas poderem entender Novo e Antigo Testamento, estrela e sol, não é? Então, há essa diferença. Como me será agradável a companhia da minha prisioneira. Estaremos juntos para preparar o reino do meu Fiat Supremo. Jesus falando para ela. Mas deves saber, minha filha, que o meu amor te precedeu. Eu me coloquei primeiro nesta custódia, prisioneiro, para esperar a minha prisioneira e a tua doce companhia. Vê então como o meu amor foi o primeiro a correr para ti, como te amei e te amo, porque depois de tantos séculos de prisão, neste tabernáculo, não tive jamais uma prisioneira que me fizesse companhia, que estivesse perto, estive sempre sozinho, ou, na maior parte, na companhia de almas não prisioneiras, nas quais não vejo as minhas próprias correntes. Agora, finalmente, chegou o tempo de ter uma prisioneira, para tê-la continuamente próxima, sob os meus olhares sacramentais, e que só as cadeias da minha vontade divina a têm prisioneira. Companhia mais doce e mais agradável não podia ter, portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino e trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para fazê-lo conhecer às criaturas. Então, Jesus precisava desse sacrifício dela para os dois, não é? Jesus trabalhando, explicando a ela, falando para ela como é que não é, quais são as disposições, o que tem de fazer, o que não tem de fazer. Então, olha, é muito trabalho, Jesus trabalhou muito. Imagina, de ditar para ela muitas verdades, muitas coisas, não é? Então, a Luísa na obediência estava ali para trabalhar com Jesus também com esse intuito, não é? Da salvação das almas, o amor às almas, dar a conhecer esse reino, dará um trabalho que os dois precisavam fazer juntos. Jesus precisava de alguém, né? Deus quer sempre precisar de alguém quando quer começar um projeto, não é? Assim como na redenção precisou de muitos dos santos que já passaram, como Santa Faustina foi a secretária da Divina Vontade, Santa Margarida Maria Alacoque foi a secretária
ou aquela quem Deus começou, não é? A mensagem do Sagrado Coração de Jesus. E tantas outras pessoas, não é? Que foram cabeça de um projeto que Deus quis fazer no reino da redenção. E então, para o reino da divina vontade, então, a cabeça foi Luísa, né? Escolhida para poder viver, trabalhar junto com Jesus, para poder dar a conhecer, não é? Assim como Jesus deu a conhecer a divina vontade, a divina misericórdia, a Santa Faustina, ela precisou também escrever, não é? O que acontecia, o que Jesus falava para ela, as coisas que foram acontecendo, o que Jesus pedia, não é? Está tudo por escrito, está ali o diário de Santa Faustina. Então também aqui Jesus quis que ela escrevesse, né? Que Luísa Picarreta fosse escrever tudo quanto Jesus falava para ela, os ensinamentos todos, não é? Tudo que Jesus precisava que fosse apontado, ficou apontado, não é? E Jesus trabalhava não só com ela, mas também com os padres, com os diretores espirituais dela, os que acompanharam ela, não é? E Jesus, quando falava através do confessor, não é? Era o seu desejo, e Jesus falava através do confessor, algumas vezes, outras vezes diretamente com a Luísa, outras vezes a Luísa precisava de ouvir e obedecer ao confessor. E então, quando foi para começar a escrever, ela teve que aceitar aquilo que o confessor falou, não é? De pôr por escrito, não é? Tudo que Jesus falava com ela, tudo que lhe acontecia. E era a vontade de Jesus que assim fosse. E por isso, então, foi escrito esses 36 volumes desse livro do céu, né? Esse grande tesouro que Jesus nos deixa para poder viver o reino da divina vontade. E então é isto que Jesus fala aqui. Companhia mais doce e mais agradável não podia ter, falar para Luísa. Portanto, enquanto estivermos na prisão, nos ocuparemos do reino do Fiat Divino. A Luísa na prisão da cama e Jesus na prisão do tabernáculo. Mas aconteciam muitas outras maravilhas. Tem que acompanhar, não é? Não deixem de acompanhar o volume 1, não é? O começo de tudo. E depois o volume 11, que também já dá início, não é? Uma outra etapa. E então essa etapa também do volume 25 até o 36, então são etapas diferentes. E é bom irem acompanhando assim, não é? Quem Jesus tocar no coração, vai firme e forte, não duvide, acredite, porque se duvidar, nada vai ficar na mente sobre esses escritos, sobre essa beleza do reino da divina vontade, não é? Não pode duvidar, acredite e peça a Jesus que te dê entendimento naquilo que você não entende, não é? Ouve, se for preciso uma, duas, três, baixa o livro da divina vontade, o livro do céu, não é? Baixa esse aplicativo, não é? Tem ali nas redes sociais, tem no YouTube, né? As pessoas que divulgam o, o livro do céu, normalmente deixam aí o link com o livro para poder baixar, não é? Também se procurar no Google, Divina Vontade, ou o livro do céu, vai encontrar, não é? Então, não deixa de ler o livro e se quiser acompanhar, não é? Quem já está fazendo a leitura e seja um acompanhamento assim, não é? Progressivo para ir entendendo, né? Então é muito bom, é uma riqueza realmente muito grande e que vale realmente a pena para podermos então viver da divina vontade e não mais da vontade humana, né? A vontade humana é só terreno, é só preso às coisas terrenas. E a vontade divina, não é? A pessoa se prende pelo que é celestial, pelo que é do céu. Então a gente deixa de viver da terra para viver as coisas do céu, não é? Fazer esse exercício diariamente de poder alcançar, não é? Com a graça de Deus, de Maria Santíssima, Mãe e Rainha da Divina Vontade, que nos ajuda, não é? Nesse processo de viver o que é divino, nos abandonarmos a ela, nos entregarmos a ela, entregamos a nossa vontade a ela, para que ela nos eduque, nos ensine e nos faça conhecer o que é viver da divina vontade, como viver da divina vontade. Por isso é que as suas lições também são importantes.
as lições são importantes. As lições que Maria dá sobre o reino da divina vontade e que se encontra no livro com o título A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, não é? Ali Maria dá muitas lições para Luísa Picarreta e para cada um de nós para poder aprender, não é? O que significa viver de vontade divina, como viver na vontade divina, não é? E irmos nos abandonando cada vez mais para viver o divino e deixar de ficar preso às coisas terrenas, às coisas passageiras, de ficar preso, seja o que for, não é? A pessoas, a coisas materiais, ficar presos a afetos, né? Tudo isso prejudica. Por isso é que Luísa precisou ficar numa cama separada, não é? Ficar aí praticamente mais na companhia só de Jesus e não muito de companhias humanas para não atrapalhar esse reino, né? Aquilo que Jesus estava a iniciar com ela, o reino da divina vontade, não é? Então é preciso o desapego, né? Das criaturas, desapego das coisas materiais em si. Então é preciso desapegar muito mesmo. Deixar de viver muito para as coisas terrenas para viver mais as coisas celestiais. Então Jesus termina, né? E trabalharemos juntos e nos sacrificaremos para conhecer as criaturas, fazer conhecer o quê? O reino da divina vontade, o reino do Fiat divino, o reino do Fiat supremo, não é? Que é a mesma coisa. Bem-aja a todos, que Deus abençoe a cada um. Descei querer supremo e vinde reinar sobre a terra. Maria, Mãe e Rainha da Divina Vontade, rogai por nós. Jesus, eu confio em ti. Fiat, fiat, fiat. Faça-se, Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. Assim seja.